Gente, nesse vídeo então, nós vamos falar de 3 tópicos que eu considero super importantes para quem está buscando um novo emprego, se preocupar antes de fazer o seu currículo, tá? Então, nós vamos falar de aderência de perfil, ou seja, o que é aderência de perfil, por que isso é tão importante, como eu fazer com que o meu currículo fique aderente para as vagas que eu vou me candidatar. Nós vamos falar de briefing, o que é briefing, né? Como é que eu posso fazer ou no meu currículo ou no corpo do e-mail, quando eu enviar um currículo, para que o recrutador abra o meu currículo, tenha interesse, desperte o interesse do recrutador em ver o meu currículo. E vamos falar também uma dica bem bacana para aqueles profissionais pula-pula, né, que assim estão apresentando nos últimos anos ou durante um período apresentaram uma certa instabilidade, não ficaram muito tempo nos empregos, o que eles podem fazer aí, qual a estratégia que eles podem utilizar para melhorar, né, essa imagem, né, não passar uma imagem de instabilidade, né, qual a estratégia que ele pode utilizar. E também vamos falar de uma coisa que é super importante, que é a função versus o cargo. Né? Pô, caramba, eu fiquei um tempão numa empresa e eu estava num cargo X, mas eu desempenhava a função Y. Eu posso mudar essa função no meu currículo? Tá? Vamos abordar esses temas, que são temas, acho que totalmente incomuns do que as pessoas orientam você quando faz um currículo. E espero não, eu tenho certeza que se você fizer um currículo prestando atenção em cada tópico desse, você vai ter resultados melhores aí nas próximas candidaturas. Ou seja, é bem provável que você consiga aí uma nova entrevista. Pelo menos o objetivo é esse, tá, pessoal? Eu sou profissional, tenho mais de 10 anos de experiência na área, tive empresa, tenho relacionamento com centenas de empresas no mercado no Brasil e no exterior, trabalho ainda nessa atividade, porém aqui nesse canal eu não estou em nome de nenhum cliente, nenhuma empresa, então eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, mas é claro que essa opinião está atravessada de anos de experiência como headhunter, né? Então eu vou tentar ser assim livre para dizer o que realmente eu acho, independente se é indicado eu falar ou não, sabe? Eu tô até um pouco me expondo, mas por uma boa causa, tá? Eu quero realmente ajudar você aí a conseguir seu novo emprego. Então, antes da gente dar as dicas, queria pedir para você se inscrever no nosso canal aqui embaixo, para que você possa acompanhar todas as dicas que a gente vai dar para que você consiga o seu novo emprego. Que você dê um like nesse vídeo se você gostar e também clica aí nesse sininho que está aí de baixo para que você possa ser avisado de todo novo vídeo que eu postar dando dicas para sua recolocação. O currículo é o primeiro contato que um recrutador vai ter contigo. Então, é uma das partes mais importantes da sua recolocação profissional. É você ter um bom currículo. Então, o que é importante você pensar, né? Você se preocupar quando você for formatar o seu currículo. Então, a primeira coisa que eu faço, aqui eu vou falar muito da minha experiência enquanto headhunter, quando eu indico os meus candidatos para as vagas de emprego, né? Então, eu tomo a liberdade, é claro, com a autorização dos meus candidatos, a mexer nesse currículo, uma vez eu já tendo entrevistado esse profissional, para que esse currículo fique mais atrativo, mais aderente àquela posição que eu estou trabalhando. Então, eu vou tentar, assim, usar menos jargões da área de recursos humanos para que você realmente consiga absorver qual é a ideia, né? Para que uma vez você conseguindo entender qual é a cabeça lá do recrutador, você tenha uma liberdade para qualquer outro emprego que você venha a se candidatar ao longo da sua carreira, ou mesmo quantas vagas você queira se candidatar, tá bem? Mas então, explicando aqui, aderência, para que o seu currículo seja escolhido, primeira coisa que ele tem que ter é isso, aderência. Coisa, quando o recrutador pega lá uma vaga, ele precisa encontrar profissionais que sejam aderentes àquela vaga, né? Ou seja, que colhem, que casem, que tenham um perfil que se encaixe com aquela necessidade, tá? Então, vamos supor que você
veja uma posição e você pense, caramba, não é bem o que eu fazia, mas eu acho que eu tenho competência para fazer aquilo. E aí? Como é que você vai fazer para que, quando o recrutador pegue o seu currículo, ele realmente veja a mesma coisa que você? Né? Porque ele não está conversando com você, ele nunca ouviu falar de você, então você vai ter o desafio de fazer um currículo aderente. O briefing, na verdade, é um resuminho da tua experiência, das tuas qualificações. Normalmente, nós profissionais escrevemos um briefing e colocamos ou lá no início do currículo, ou às vezes no corpo do próprio e-mail, quando vamos indicar um profissional para um cliente. Né? Então, eu tenho, vou colocar aqui depois o link abaixo, um exercício que você pode fazer para conseguir fazer um briefing bem qualitativo, que valorize bastante a tua experiência, e de uma forma assim que também a deixe um pouco mais objetiva para cada vaga que você vai se candidatar, né? Então, assim, o briefing ali você coloca o tempo normalmente que você tem de experiência profissional, dentro desse tempo você vai destacar as atividades, né, principais que você realizou, mas sempre coerente com aquele perfil da vaga que você está se candidatando. E você pode também, às vezes, citar algum projeto ou outro, alguma empresa, se aquilo for realmente pertinente e for, assim, fazer com que o seu perfil sobressaia, né? Às vezes você trabalhou numa grande empresa, você pode destacar ali. E aí você também pode colocar que o interesse, né, no final do briefing, para qual área que você tem interesse de se recolocar. Tá? Esse briefing é muito bacana, porque, por exemplo, o profissional, o recrutador, normalmente, imagina agora nessa época de desemprego, não estou falando para desanimar, eu estou dizendo a realidade para que você possa controlar todas as variáveis, né, necessárias para que realmente o seu currículo que seja escolhido. Então, por exemplo, o profissional da área de recursos humanos, de recrutamento e seleção, ele recebe muitos currículos, né? Então, assim, qual currículo que eu vou ver? Então vai ser sempre aquele que for mais claro qual é a função, né? E é claro que se essa função tiver a ver com a vaga que eu estou trabalhando ali naquele momento. Então, por exemplo, se está se candidatando para uma vaga de analista de marketing, coloca lá no título, currículo analista de marketing, né? Aí bota no briefing também, olá, identifiquei a oportunidade, acho que eu tenho um perfil adequado, possuo tanto tempo de experiência na função, sendo tantos anos na empresa XYZ, atuei com 1, 2, 3, aí você coloca lá o que o perfil está pedindo, né? Se você já atua com aquilo mesmo, e em anexo segue meu currículo e gostaria de ter uma oportunidade para uma entrevista, enfim. Já começa a estabelecer ali alguma comunicação com aquele profissional. Acho que o headhunter, o recrutador que vê esse e-mail, ele vai ter muito mais vontade de abrir aquele currículo do que o e-mail em branco e com o título currículo fulano de tal. Não diz nada, né? Então isso também é uma dica bacana. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar sobre mais alguma coisa que eu não tenha falado aqui, coloca aqui embaixo as suas perguntas, as suas dúvidas, eu tento trazer num próximo vídeo. Para fazer um currículo aderente, é importante a gente pensar no currículo por competência. O que seria um currículo por competência? Primeiro de tudo, quando você vai fazer um currículo, você tem que pensar para qual vaga que você está se candidatando, não é? Por mais que você queira continuar na sua mesma área de atuação, então, por exemplo, eu sou uma profissional na área de recursos humanos. Por mais que eu queira mandar o meu currículo para a área de RH, dentro de RH existe N demandas, né? Existe N possibilidades de atuação. Então, ainda que eu tenha um currículo para a área de RH, eu modifico ele à medida que eu vou me candidatando. Então, você fazer. A primeira dica é essa: você sempre editar o seu currículo para cada perfil de vaga que você vá se candidatar. Isso vai fazer com que as suas chances aumentem. Por quê? Quando você faz isso, você consegue destacar as competências que você tem, né, que são aquelas experiências, habilidades e atitudes que você adquiriu ao longo da sua carreira, que tem a ver com o que aquela vaga está pedindo. Então você pode destacar aquilo em detrimento de outras.
né? Então, por exemplo, eu tenho uma experiência bem generalista dentro do recursos humanos. Então, vamos dizer que a vaga é para uma vaga na área de treinamento e desenvolvimento. Eu tenho muita experiência na área de recrutamento e seleção, mas vai ser o que eu mais vou destacar? Não. O que eu mais vou destacar vão ser justamente as minhas experiências que tiveram a ver com aquela necessidade. E aí, então, eu vou dar uma ênfase a essas competências em detrimento da área de recrutamento e seleção. E aí, como é que você faz isso? Também é super fácil, não tem nada, assim, eu hoje faço isso profissionalmente, mas é possível que você fazer tranquilamente da sua casa. Você pega o perfil da vaga, você lê atentamente o perfil da vaga, você pode até pegar uma caneta e ir ticando lá, olha, isso aqui eu tenho experiência e tudo que você teve, né, algum contato que seja nas suas atividades profissionais anteriores, você vai destacando ali no perfil da vaga. Feito isso, você vai lá para o seu currículo e você vai observar, bom, estou destacando essa minha experiência? Não, então deixa eu destacar aqui, deixa eu colocar. Muitas vezes às vezes, isso eu acho que é o que um profissional mais pode te ajudar, tá? Muitas vezes você fez aquela atividade, só que você não consegue identificar pela forma que ela está descrita, né, ali no perfil. E às vezes um profissional que, enfim, trabalha justamente nessa posição, ele já tem uma noção muito ampla, né, de mercado, de atividades, e ele identifica rapidamente. Então, às vezes eu estou entrevistando alguém, ele me fala uma coisa, por exemplo, Fabiana, eu trabalhava buscando clientes, conversando, identificando oportunidades. Qual o nome dessa atividade dentro da área comercial? Prospecção de clientes. Então, eu vou lá, coloco já um nome bem específico para aquela atividade dentro do comercial. Tá, ok. Então, por aí você vai observando sempre as atividades que o perfil pede e as atividades nas quais você tem experiência ou teve algum contato e tenta fazer essa casadinha, tá? Existe muito, né, infelizmente, essa disparidade em relação ao cargo ao qual você é contratado e a função que você desempenha de fato, né? Só que aquela coisa, né? Eu preciso do emprego, já tentei negociar com o meu chefe, ele nunca mudou, eu vou continuando, né? Até que apareça uma outra coisa melhor. E aí, às vezes, você ficou 15 anos, 10 anos, 5 anos, sei lá, um tempão da sua carreira naquela empresa sem mudar de cargo, só que você desempenhou milhares de funções, né? E aí, o que você faz? Você vai se prejudicar por isso? Você vai deixar lá no seu currículo assistente de marketing enquanto você desempenhou uma função de analista de marketing sênior? Não, não. Você vai colocar lá no seu currículo as atividades que você realizava representavam em termos de função. Agora, isso de fato é um problema? É um problema, Fabiana, mas eu vou mentir. Não, não vai. Por quê? O que o recrutador quer saber é sobre a tua experiência, a tua capacidade. Então, por mais que você ficou lá anos da sua empresa, da sua carreira dentro de uma mesma empresa como assistente, qual era de fato as suas responsabilidades? Pelo que você era cobrado? Infelizmente, quando eu falo infelizmente, é que isso acaba sendo um problema do empregador, não é? Não é um problema, assim, é um problema seu? É, porque você vai ter que lidar com isso, né? A partir do momento que você aceitou e você continuou, você agora está indo para o mercado de trabalho, você vai ter que lidar com isso. Mas existem formas de você lidar com isso. Então, assim, eu sugiro que você coloque, mude a função, mesmo que você tenha sido contratado. É até um risco, gente, eu estar falando isso, porque eu sou profissional da área e pode parecer uma coisa, mas você está falando para mentir. Não, eu só acho que você, enquanto profissional, não deve se prejudicar por isso, né? Uma vez que existem outras oportunidades de você esclarecer. Então, assim, o currículo é importante que você explicite ali em uma folha, né? Cada vez mais os currículos estão resumidos a tua experiência, a tua capacidade. Então, se isso for importante para que você seja chamado para uma entrevista, sabe, ouse e depois, numa oportunidade de entrevista, você até pode esclarecer. Inclusive, dos motivos pelos quais eu saí dessa oportunidade, eu estava muito tempo na mesma função, isso não estava alinhado com as minhas responsabilidades. Inclusive, até coloco aí
Aí você esclarece para o profissional que eu atuava no cargo de analista sênior, porque essa de fato eram as minhas responsabilidades, mas eu estava contratado por 10 anos, 5 anos na função de assistente. Ele vai entender, não é? Eu acho que isso é passível, tá? Agora, é diferente. Se você deixa como assistente e se candidata para uma posição de analista sênior, eu não te chamo, não. Eu acho muito difícil. Estabilidade isso conta, infelizmente. Eu lembro que lá no início da minha carreira, como estagiária, quando eu apresentava o currículo lá para a coordenadora, uma das primeiras coisas que ela perguntava era: Ah, é um profissional pula-pula? Aí eu achava aquilo um pouco chato, sabe? Mas infelizmente acaba estando no crivo, sabe? Porém, uma notícia boa nisso, né, é que a concepção de carreira mudou muito nos últimos anos, né? Antigamente a pessoa entrava na empresa para ficar a vida inteira. Hoje a gente tem vários autores, né, norte-americanos, europeus, que já quebram um pouco esse paradigma, né? Assim, na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma média lá de quanto tempo que a pessoa fica por emprego, isso é menos de 2 anos, é um ano, sei lá, é bem menos de 2 anos. Então isso cada vez é mais comum, né? Só que tem aqueles profissionais que não ficaram nenhum ano, que ficaram 4 meses, 5 meses. Uma coisa, é importante você avaliar se realmente aquela atividade te satisfaz, tem a ver com seus valores. Porque, por exemplo, eu mesma posso falar um pouquinho de mim, né? Eu trabalhei muito tempo, eu passei por várias empresas bacanas, grandes, mas eu nunca também fiquei muitos anos, não, sabe? Porém, quando eu abri a minha empresa, eu fiquei a vida, assim. Então, assim, eu me identifiquei muito como empresária, como empreendedora e na área de recursos humanos, né? Então, assim, eu me encontrei. Então, pode ser que também você, às vezes, não é que você não goste da sua área de atuação, mas será que você talvez não se identificaria mais atuando como um microempreendedor ou mesmo abrindo, né, a sua consultoria? Então, vale a pena você explorar essas possibilidades. Mas agora, vamos dizer que não seja isso o caso, você queira se recolocar dentro de uma empresa, mas você, ali nos últimos anos, teve uma empresa que você passou, sabe? Que não foi uma experiência bacana, que você acha que nem agregou muito valor. Então, Fabiana, eu mantenho essa experiência ali? Não, não precisa, você pode omitir. Você tem muito pouco espaço ali no seu currículo e é 1 hora só, às vezes menos de entrevista, para você se vender. Então, assim, dizem que derrota a gente não conta, né? Então, se você acha que não é válido colocar aquela experiência, omite, sabe? Eu acho que não tem problema nenhum, destaca aquelas experiências que forem mais pertinentes. É claro que normalmente as mais pertinentes são as mais recentes, né? Mas, por exemplo, você ficou, sei lá, 7 anos dessa carreira numa grande empresa lá atrás e você não gostaria de omitir isso. Então, você pode destacar essa e depois dessa empresa você teve outras experiências que você acha que não foi muito relevante. Você omite e depois coloca as mais recentes, né? É, eu acho, o currículo é seu, né? A forma com que você se apresenta, você tem a liberdade de fazer isso. Agora pense que o currículo é uma forma de você se vender também, né? Então você vai se vender, você vai falar de todas as características do produto. A gente sabe que não é assim que a gente se vende. A gente se fala sobre os benefícios do produto, né? O que torna aquele produto qualitativo para determinado cliente, consumidor ou para determinada necessidade, né? Então vamos pensar estrategicamente quando você estiver fazendo seu currículo, estiver se vendendo numa entrevista. E isso também é bacana porque facilita o entrevistador. Por exemplo, às vezes toca num assunto, sabe, que é delicado para você, aquela experiência, por exemplo, se você omite, você nem vai ter que falar aquilo, sabe? Então também pode ser estratégico nesse sentido, tá bem? É um desafio, pessoal. É um desafio porque eu acho que nenhum profissional na vida deve ter falado isso para você. Mas eu tô aqui a proposta, eu não tô trabalhando, eu tô falando da minha opinião mesmo, enquanto profissional. Eu não tô trabalhando em nome de nenhuma empresa, nenhum cliente. Então eu gostaria realmente de ajudar você, profissional, que está desempregado ou que está insatisfeito na função que você está e quer ter uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. Então, eu vou tentar ser o mais clara, sabe, mais verdadeira
possível no sentido de da minha opinião mesmo pessoal, tá? De como eu acho que você pode fazer para mandar bem e conseguir aí essa vaga que você tanto deseja.